quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos podem se assentar aqui. Hoje estamos aqui com a presença do pastor Valmir Vieira, que será o pregador dessa noite. A irmã Sônia estará também conduzindo o culto, com todos os outros que estão auxiliando, louvor, as câmeras, todos aqui. Quando nós estamos juntos, em comunhão, podemos compartilhar nossas vidas e podemos orar uns pelos outros. Eu quero iniciar esse culto, então, com um momento de oração. Nós precisamos muito orar pelo nosso querido irmão, Dr. Roberto Carrasco, que sofreu uma cirurgia ontem, e a sua esposa, Emana, ligou nesse momento para orarmos por ele. Eu queria chamar o pastor Roberto que estivesse aqui à frente comigo, para clamarmos ao Senhor por sua vida, nesse momento, pela vida da irmã Ana, dos seus filhos, dos seus queridos, momento de oração. Talvez você venha trazer no seu coração também outra pessoa que você queira lembrar nesse momento, mas onde você estiver, nesse momento, ore pelo irmão Roberto Carrasco, irmão querido da nossa igreja, que está passando por um momento difícil na sua saúde. Eu vou estar me ajoelhando. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, você também poderá estar fazendo assim. Se você puder, o pastor Roberto estará orando nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós confiamos no Senhor, cremos no Deus vivo que és Tu. Pai, nesse momento, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti por isso, pela confiança, pelo amor que Tu tens para com cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, te clamamos no nome santo e poderoso de Jesus, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando o nosso irmão Roberto ali no hospital. Deus Todo-Poderoso, te pedimos, ó Pai, que a Tua mão milagrosa, que a Tua santa mão poderosa possa estar tocando ali naquele irmão. Deus, clamamos a Ti também que os Teus anjos estejam ao redor dele. Pai Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e Tu, ó Deus, deseja no seu coração, do fundo do seu coração, o melhor para cada um de nós, e o melhor para o Roberto também. Para o Senhor nada é impossível, mas o Senhor é o dono de tudo, da vida, do fim. Portanto, ó Pai, tudo está concentrado no Teu querer, nas Tuas mãos. Te pedimos também, Senhor Deus, que Tu estejas, ó Pai, trazendo conforto ao coração da irmã Ana nesse momento e dos seus filhos, dos seus netos. Te pedimos, ó Deus, que Tu continues, ó Pai, ajudando a cada um dos seus familiares nessa jornada difícil na vida deles. Pai, que o Teu Espírito esteja ali, trazendo, Senhor Deus, consolo, trazendo a Tua paz que nós cantamos e ouvimos na parte da manhã, e a Tua paz que nós podemos presenciar nas nossas vidas. Mas é certo, ó Pai, que no momento em que passamos por alguma dificuldade, a gente fica, Senhor Deus, às vezes desesperado, sem saber para onde seguir, mas o Senhor é o nosso caminho, não nos deixe perder esse foco. O Senhor é a nossa estrada, o Senhor é o nosso destino final, ó Pai. Não nos deixe perdermos essa compreensão, essa visão. Portanto, Deus Todo-Poderoso, não posso deixar de também falar que o Senhor é soberano. Portanto, Senhor, faça a Sua vontade, não somente na vida do Dr. Roberto, na vida da Ana, mas na vida de cada um de nós, porque Deus, como salvos em Cristo Jesus que nós somos, nós sabemos, ó Deus, da Tua presença constante em nossas vidas, e sabemos também, ó Pai, que um dia haveremos todos nós de nos encontrarmos contigo e com todos os nossos amigos aí do Teu lado. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos e pecadores. Não nos deixe, Senhor Deus, jamais vacilar com a nossa fé. Encha-nos a cada dia, Senhor, com a certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas.
Esteja, Senhor Deus, com os médicos que estão acompanhando o doutor Roberto, que eles possam, Senhor Deus, continuar aplicando o remédio, não que eles queiram aplicar, mas o remédio que o Teu Santo Espírito já tem separado para ele. Pai Todo-Poderoso, abençoe o decorrer deste culto, abençoe também aqueles irmãos que aqui estão, porventura passando por algum problema também. Clamamos por cada um deles, que Tu possa, Senhor Deus, ouvir as nossas súplicas, agir conforme o Teu querer. Abençoe o pastor que irá trazer a mensagem nessa noite. Abençoe a Sônia, o Samir e a todos que aqui, ó Pai, unicamente estamos para prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, a Ti. Nós oramos e confiamos no Senhor para fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Viver em comunidade é chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, é orar em todo tempo, em todo lugar, por irmãos queridos. E depois, se você voltar para a sua casa, continue lembrando do irmão Roberto, de outros irmãos também, como o irmão Luiz Curvacho, outros irmãos que precisam das nossas orações. Nesse momento, eu quero conhecer todos aqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Nós queremos conhecer você, cumprimentar. Pode ficar em pé, por favor. Peço a todos aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Aqui uma família, sejam bem-vindos à casa do Senhor, Deus abençoe. Vocês vão receber um abraço nesse momento, também um cartão da igreja. Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. Também quero aproveitar esse momento para chamar aqui na frente os aniversariantes, todos aqueles que estão aniversariando nessa semana, para orarmos agradecendo a Deus por mais um ano de vida, casamento, batismo. Se alguém assim, pode vir aqui à frente, estaremos orando por você. Ninguém? Rafael não está em cima, não chegou ainda, né? O jovem que fez aniversário essa semana. Então vamos dar prosseguimento para um breve momento de avisos, pois não teremos o nosso Ita News. Pastor Israel pediu para lembrar que amanhã estaremos começando a nossa 9ª jornada da leitura da Bíblia. Será de 1 ano e meio. Se você ainda não tem essa revistinha que estará te conduzindo na leitura da Bíblia em 1 ano e meio, você poderá, após o culto, estar buscando ali no balcão de entrada. Então amanhã estaremos orando e lendo a Bíblia na 9ª jornada da leitura da Bíblia. Irmã Margarete também, das Pedras Vivas, está lembrando que na próxima sexta, às 16 horas, terá um filme muito bonito sobre família, que as Pedras Vivas estarão promovendo, e depois o pastor Roberto estará fazendo um debate. Todos estão convidados para esse filme. Eu gostaria também de falar que durante janeiro, os jovens aqui da igreja fazem o Conhecendo o Rio em Janeiro. O que significa isso? Nós vamos em vários pontos turísticos aqui da nossa cidade. Ontem nós estivemos na Floresta da Tijuca, tendo uma vista maravilhosa. No próximo sábado nós estaremos indo então até ali a Urca e terminaremos com a Pedra Bonita. Todos aqueles que estão interessados, é só chegar no próximo sábado, 9 horas, aqui em frente da igreja. Sairemos 9 horas aqui da igreja. Todos estão convidados, não importa a sua idade. Durante janeiro nós vamos num ponto turístico. Talvez você mora aqui no Rio, como eu, durante 4 anos morando aqui, não conhecia muita coisa. A partir desse projeto eu conheci um pouco mais, né, a nossa cidade maravilhosa. Que Deus abençoe você nesse culto e seja seu coração voltado ao Senhor, em espírito de oração, de contrição, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração, para atuar na sua vida.
nós louvamos ao Senhor pela presença dEle entre nós. E juntos nós vamos ler no Salmo 19, de 1 a 4, o salmista declarando a onipresença do Senhor. E depois nós cantaremos também essa onipresença. Então é um privilégio estarmos juntos hoje para glorificar o Senhor por tudo que Ele é. Porque os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 12, nós continuamos a identificar a grandeza do Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Verso, e você vai pensar aquela coisa que talvez você não entenda, que seja muito difícil você aceitar, que seja impossível do ponto de vista humano ter uma solução, mas nós vamos declarar o poder dele juntos, tá bom? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Por tudo que és, Senhor, desejo te adorar e servir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor aceita a nossa adoração que ofertamos em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti. Ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser. Ó Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser. Ó Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos ter um momento de fidelidade. E então o irmão Mateus, nosso presidente, tem uma palavra importante de orientação, de convite à igreja. E depois então nós teremos um interlúdio e a oportunidade dos irmãos trazerem as ofertas até ao altar. Momento de fidelidade no culto é um momento onde nós podemos participar, eu diria por inteiro, que é quando a gente coloca o nosso coração e aquilo que a gente tem na obra do Senhor. Aqueles que estiveram conosco no dia 1º, ali na quadra do Colégio Batista, no primeiro culto que tivemos esse ano, sabem que foi lançada ali a nossa campanha da primeira etapa para a construção do nosso templo. Todos sabem, aqueles que nos visitam talvez não saibam, né? Mas a maioria aqui dos cristãos sabem, que nós adquirimos aqui, a minha lateral esquerda aqui, um terreno de 3.000 metros quadrados, onde a igreja estará construindo um novo templo. Templo esse projetado para 2.000 pessoas.
Hoje nós temos 2 cultos pela manhã aqui, já com dificuldade de atendermos nos 2 horários. Temos um culto à noite. Hoje está relativamente vazia a igreja, poderíamos dizer assim. Estamos em época de férias e muitas pessoas não estão aqui. Mas estamos lançando a nossa campanha, onde precisaremos, nessa primeira etapa, que vai ser a de limpeza do terreno, retirada colocando o terreno em condições de construção, de R$250 mil. Como é que foi projetada essa campanha? Essa campanha foi projetada de maneira que os irmãos possam pegar aqui os carnês. Esses carnês têm 10 folhetinhos, mas na realidade nós queremos fazer essa campanha em 4 meses. Então, nossa preocupação agora é nos primeiros 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Hoje eu falei para uma mãe o seguinte: ali tem tempo de construir o novo templo. Eu faço parte dessa história. Aí eu falei para uma mãe que tem 2 filhos juniores, falei para ela o seguinte: vou te dar uma sugestão. E ela me agradeceu muito, até ficou emocionada. Falei assim: o que você acha dos teus 2 filhos fazerem parte e poderem dizer, eu faço parte dessa história? Falei: pegue um carnê que não tem valor, coloque o que você achar que possa colocar. Não é a quantidade do valor que você está colocando, é o que isso vai significar para daqui a alguns anos essa criança poder dizer assim: eu fiz parte dessa história. Eu não sei quanto você pode dar, meu irmão. Aqui nós temos um carnê de 50, um de 100, 200 e 400 e um sem valor, para você colocar aquilo que o seu coração achar que você deve colocar. É um compromisso seu com Deus. Os carnês são todos iguais, para ninguém estar diferenciando, aquele está dando mais ou menos, porque não é a quantidade, tem valor igual para Deus, aquele que der 5 como aquele que der 5 mil, desde que aquele que der 5 só possa dar 5 e o que der 5 mil possa dar 5 mil. Agora, se você pegar um de 50 podendo dar 400, é um problema teu com Deus também. Nós não vamos estar fazendo nenhum tipo de crítica com relação a isso. Então, nós temos aqui esses carnês, temos ali a saída, na galeria temos ali uma mesa com alguns carnês, e na saída também temos. O que nós queremos é ter uma quantidade suficiente de valor para começarmos essa etapa. Estamos aqui com o diretor do Colégio Batista, pastor Valmir, amigo nosso, está com todo o carinho preparando lugar para poder fazer transferência daquelas crianças que estão ali. Elas continuam nesse semestre ali, não sei se em julho estará disponível, mas nós também, ele sabe disso, nós já conversamos. Como igreja não queremos fazer nenhuma pressão direta ao colégio, queremos que eles tenham um local adequado para poder receber as crianças que estarão saindo dali, e aí a gente possa então fazer a nossa obra. Há 60 anos aproximadamente, alguns irmãos fizeram este templo. A igreja acabou de fazer 75 anos. Com visão de irmãos que tiveram, vocês imaginam, há 60 anos alguém fazer um templo do tamanho desse daqui. É uma visão de futuro. E o que a gente tem que ter agora é uma visão de futuro também. Porque como temos aqui já não é suficiente. Então, que Deus possa estar colocando no nosso coração esse desejo de acordo com aquilo que Ele tocar no nosso coração. Nós vamos ter agora um momento de oferta. Eu tenho dito, esta igreja é uma igreja abençoada. É uma igreja abençoada porque tem irmãos que são abençoadores. Tem abençoado muitas pessoas através dos seus dízimos e suas ofertas. E nós podemos mandar um grupo de jovens lá para Barreiras para trabalhar no orfanato.
como foram agora, quase 20 jovens e adolescentes, não é isso? 27 adolescentes. Pastor Alcenir está no Haiti, com alguns irmãos daqui que foram também, fazendo uma ajuda lá naquele povo, e fora os missionários que a gente tem por todo esse mundo, Chile, China, África, Rio do Sul, aqui no Rio, Caçapava, Casa Branca, Santa Catarina. Isso só pode ser feito, irmãos, com recursos. E recurso de quem? De cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando, colocando no nosso coração o desejo de colaborar, não como troca. Jamais pense em pegar um carnê desse, pensando assim: eu vou ofertar mais para poder ser mais abençoado. Não faça isso. Deus não aceita barganha. Coloque aquilo que o seu coração deseja fazer, sem querer que, por você dar mais, Deus vai te recompensar mais. Não. Deus te recompensa na medida em que Ele, pela sua soberania, quer recompensar cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Te damos glórias, Senhor, porque as Tuas bênçãos têm sido sem fins para conosco, Senhor. E queremos Te rogar que Tu nos dê sabedoria também, Senhor, na utilização dos recursos que o Senhor coloca, Senhor, nas mãos da Tua igreja. Nos ajude, Senhor, a fazermos de maneira que não saiamos, Senhor, da Tua vontade. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus servos que trouxeram aqui dízimos e ofertas, e aqueles, Senhor, que não puderam, que a Tua graça esteja sobre cada um deles. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem levar as salvas, obrigada. Nós continuamos louvando ao Senhor nesse tempo de culto, sem deixarmos de estar no espírito de intercessão. O pastor Roberto saiu para dar assistência à família do irmão Roberto nesse momento. Nós abrimos o culto com um clamor ao Senhor pela vida do irmão Roberto Carrasco e continuamos então em oração por ele e pela família. Também pelo pastor Israel, que está a caminho de Israel. Esse fim de semana, Ernesto e eu estivemos em Belo Horizonte
e conversamos com uns irmãos de Curitiba que estão indo pela terceira vez a Israel, empolgadíssimos, e disseram assim: cada vez que nós vamos, nós conhecemos mais lugares que nos aproximam do texto bíblico, da história do povo de Deus, e temos vontade de estar aprendendo mais. Uma oportunidade excelente para quem está indo com o pastor Israel, visitando aqueles lugares. Vamos estar intercedendo também por toda a viagem, para que eles possam ir e voltar acrescentados e em segurança. Vamos ler o Salmo 115, que está no nosso boletim, que é uma chamada também a Israel, né? Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vamos cantar esse maravilhoso hino que diz: segura nas mãos de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Sempre quando eu canto esse hino, eu me lembro dos discípulos que estavam com Jesus no barco, em meio àquela tempestade. Eles correram até Jesus e clamaram. Jesus estava tranquilo, dormindo na polpa então daquele navio, e eles clamaram, e Jesus então levantou e deu ordem. A tempestade então fez uma grande bonança, a tempestade sossegou, e eles foram para outra margem, tranquilos. E assim é a nossa vida. Momentos parece tudo está bem, daqui a pouco vem grandes ondas, grandes tempestades. Nós nem sabemos de que lado a onda está vindo, mas sabemos que é grande. Nesse momento nós podemos então entregar a Deus as nossas preocupações, nossas orações, o nosso clamor, nosso sofrimento, as nossas dores, o nosso luto. Podemos colocar nas mãos do Senhor e com fé segurar em suas mãos e prosseguir com Ele. Nós iremos cantar Segura nas Mãos de Deus. Eu quero pedir ao irmão Fábio Aguiar Lisboa que venha depois estar orando. Os irmãos que quiserem vir aqui à frente, eu quero estar com você, te abraçar, orar contigo. Se você quiser ficar em pé, ajoelhado, fique à vontade. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus,
Senhor, é um privilégio estar aqui nesta noite, Pai, para cultuar o Teu nome, porque o Senhor é um Senhor que tem cuidado de cada vida aqui. Apesar de muitas vezes enfrentarmos dificuldades e lutas, sabemos que o Senhor a todo momento está ao nosso lado. E isso é que faz com que nós possamos continuar caminhando. E com essa confiança no coração é que nós chegamos à Tua presença nesse momento. Pois a Tua palavra fala que o Senhor não está com os ouvidos surdos para aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. E é isso que desejamos fazer nesse momento. Desejamos entregar a Ti os nossos desejos, as nossas preocupações, os nossos anseios e nossos temores, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor realize a Tua vontade em nossas vidas. Porque é verdade que em nossos corações há muitos desejos, há muitos planos, mas nem sempre esses desejos e planos são os melhores para nós. Então nós queremos que o Senhor realize o Teu desejo na nossa vida, para que possamos viver de forma plena a Tua vontade, que certamente é a melhor vontade. Eu te peço por cada vida que está aqui na frente, cada vida que está de pé, cada pessoa que mesmo sentada está com o coração voltado para Ti, que o Senhor possa estar contemplando cada coração aqui, cada pedidos relacionados a questões de saúde, de emprego, a pessoas da família, que o Senhor possa olhar o que está no nosso coração e possa responder de acordo com o Teu querer, porque nós queremos que é o melhor. Traz paz àqueles corações que estão atribulados, traz tranquilidade para aqueles que estão enfrentando lutas, traz também temor àqueles que necessitam, Deus, ter um compromisso mais firme contigo, que realmente possam dedicar a sua vida a Ti. Te pedimos por esse ano, a gente está chegando ao final da primeira semana, eu creio que muitas pessoas aqui tiveram a oportunidade de refletir sobre o ano que passou, de estabelecer metas, que em tudo nós possamos desejar realmente honrar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, e que nós possamos transmitir o Teu amor para as pessoas que estão à nossa volta. Obrigado, ó Pai, porque a gente pode estar aqui nessa noite, neste lugar, para buscar a Tua presença, para compartilhar as nossas necessidades, para compartilhar também as nossas alegrias. Obrigado porque nós podemos ser igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, algo que é muito maravilhoso, e que nós como igreja possamos crescer e nos desenvolver para a Tua honra e Tua glória. É isso que eu quero te pedir por todos os pedidos que foram verbalizados aqui, aqueles que não foram verbalizados. O Senhor sabe o que passa no nosso coração, que o Senhor possa realmente atender cada pedido de acordo com o Teu querer, porque como fala a Tua palavra, essa é a melhor resposta. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar o pregador dessa noite, pastor Valmir Vieira. Pastor Valmir Vieira é membro da Igreja em Gardenia Azul, mas sua esposa e seus filhos são membros aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo, já esteve aqui outras vezes. Que Deus venha abençoar a sua palavra nessa noite, sua vida, seus projetos, e também à frente a nossa Convenção Carioca. Deus derrame graça sobre sua vida. Muito bem, o privilégio de estar aqui com vocês. A graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Que tenham um ano muito abençoado, um ano de vitórias na presença do Senhor. Pastor Sami, fica aqui um instantinho e vai ler esse texto para mim. Além da Convenção Batista Carioca, também estou cuidando do nosso colégio. O colégio tem uma situação jurídica e financeira muito frágil e está demandando muito tempo de dedicação. Também a nossa convenção tem demandado muita atenção. Deus nos tem abençoado, cada vez as igrejas estão voltando a se unir e a cooperar numa empreitada de visitação que a gente tem feito, de contatos, mas humanamente é impossível cuidar de duas instituições tão difíceis e tão complexas. E agora recentemente nós tivemos uma séria dificuldade lá no nosso lar batista, as crianças foram retiradas lá, tivemos problemas de gestão, e então a diretoria também solicitou que nós assumíssemos lá. Então é um trabalho muito difícil, e nós já estamos providenciando alguém para lá, e anunciei que a partir de julho não terei condições físicas de continuar com essas duas instituições. E como o colégio é muito mais frágil e demanda de alguém com mais experiência em função do nosso trabalho em Manaus, em Minas,
Então, a diretoria, nós estamos entendendo que eu devo ficar aqui só no colégio, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, até que ele consiga a sua estabilidade. Então, os irmãos estejam orando, porque o sucesso do colégio é o sucesso desta igreja também. Nós louvamos muito a Deus pelo privilégio que temos de poder fazer as nossas cerimônias aqui neste templo. E sempre que há estas cerimônias, eu os convido aos pais que nos visitam, que estão presentes, para que assistam os cultos desta igreja. Ao virem aqui, eles quebram barreiras, preconceitos, e isso tem ajudado. Eu soube de alguns pais que já têm frequentado esta igreja em função deste canal aberto. Então, muito obrigado aos irmãos pela gentileza de ceder esse espaço para o nosso colégio. Eu tenho dito, brincando, que nós estamos já construindo um grande auditório para 2.000 lugares para os nossos pais e alunos, né? As nossas formaturas. Nós entendemos que nós estamos aqui para ser uma bênção. Nós vamos desenvolver este ano um projeto chamado Construção do Caráter e da Ética na Escola, onde cada menininho, desde 4 aninhos, 3 aninhos, até o ensino médio, eles vão mês a mês, nós vamos dar ênfase em todas as disciplinas, em todo o ambiente escolar, das virtudes do caráter de Cristo, cada mês uma virtude. São 49 virtudes, vão durar 49 meses, e eu acho que vai ser uma experiência muito rica na vida desses nossos alunos. Nós tivemos o privilégio também de, como escola, adquirir 4.000 pães diários. É um livro de meditação diária. Nós colocamos a capa do colégio, dentro, parte do miolo, colocamos também várias informações sobre o colégio, e nossa equipe, nós distribuímos aqui, em redor do colégio, esses 4.000 pães diários, e com uma cartinha. Eu não sei se alguns aqui receberam. Quantos aqui receberam? Levante a mão. Temos vários aqui que receberam, que moram por aqui. Então, nós distribuímos nas mediações. É uma maneira de também fazer com que os nossos vizinhos mudem um pouco o conceito que eles têm no nosso colégio. E, ao mesmo tempo, mostrar o direcionamento espiritual e moral que nós queremos dar ao nosso colégio. Aqui está há 30 anos atrás, quando comecei meu ministério, meu esboço era pequenininho. Depois, passaram os anos, ele foi aumentando, e agora tem este esboção, né? A gente vai passando o tempo, vai enxergando menos, mas não é só por isso, é porque eu quero dar nitidez a algumas figuras que quero apresentar aos irmãos nesta noite. Abram suas Bíblias aí no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como Cristo espera que os cristãos o sigam? Esse é o grande desafio. Mais ou menos 92% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. Nós somos um país cristão, teoricamente cristão, mas quando nós apresentamos as exigências de Cristo, os desejos de Cristo para os cristãos, esse número se reduz tremendamente. Talvez nem entre os evangélicos, que hoje são contados aí a quase que 40 milhões no Brasil, nós não tenhamos este nível de cristão ideal que Jesus preconiza. Esse texto que nós lemos conta a história de 3 homens. Eram seguidores, simpatizantes de Jesus, mas eles seguiam a Jesus, mas sem um compromisso muito firme
com Cristo. Mas Jesus viu neles um grande potencial para serem mais úteis ao reino de Deus, para serem alguém que poderia dar mais e melhor para a obra dele. E então ele vai convocá-los para o serviço, para o discipulado, para um comprometimento maior. Pode ser que alguns ainda não sejam seus discípulos plenamente, mas tinham um grande potencial para sê-lo. Esse texto bíblico se aplica a duas realidades, tanto a realidade das pessoas que querem se aproximar de Jesus e da fé, como também a nós outros, que já estamos no caminho da fé, mas que somos concitados a um envolvimento maior. O diálogo o texto é um texto de difícil interpretação, porque é um diálogo aparentemente de surdos, digamos assim. Um diz uma coisa e Jesus parece responder outra coisa. E a chave para entendermos bem esses três diálogos, a pergunta e as três perguntas e as três respostas, é que Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele está muito mais atento ao que está no nosso coração, ao que sentimos, do que naquilo que dizemos, em relação àquilo que falamos, em relação àquilo que cantamos, em relação àquilo que oramos. Se estas coisas, cantar, orar e pregar, ou falar, não forem compatíveis com o que a gente sente, na verdade, com as motivações mais profundas do nosso coração, terão pouco sentido para Deus. Então, nós podemos, com nossa palavra, oração e pregação, até passar uma imagem para as pessoas não muito verdadeiras, mas para Deus nós não conseguimos fazer isso, em relação a Deus. E aí, por isso que Jesus vai fundo no coração daqueles rapazes, para entender quais são as motivações que os levaram a declarar determinadas coisas ou a responder daquela maneira. Então vamos aprender aqui três palavras, aliás, três conceitos de como Jesus gostaria que nós fôssemos como cristãos neste tempo. Vamos lá. Em primeiro lugar, Ele deseja que nós sejamos madura e conscientemente, que nós o sigamos madura e conscientemente. No primeiro diálogo deste rapaz, versos 57 a 58, vamos recitar juntos. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É um rapaz que era seguidor de Jesus. Ele viu os milagres que Cristo realizou, ele se entusiasmou com a mensagem dele, e então ele fez uma declaração bombástica, uma declaração extremamente eloquente e carregada de profunda emoção. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu, no lugar de Jesus, teria vibrado. Qual é o pastor, qual é o líder espiritual que não tem esse desejo de ouvir tal declaração? Mas parece que esse não foi o entusiasmo de Jesus, porque Jesus, no fundo, olhou para dentro do coração e da mente dele e percebeu pelo menos dois sentimentos. Antes disso, vamos voltar aqui, lá no texto mesmo. Jesus percebeu dois sentimentos, e esses sentimentos nós vamos analisar agora. Mas o mais importante nesse texto bíblico é que Jesus colocou para aquele rapaz um balde de água fria no entusiasmo dele. Ele fez com que aquele rapaz refletisse profundamente sobre a sua declaração. E ele disse: as raposas têm covis. E aí está uma sutileza política, quando ele, nos textos anteriores, ele vai chamar Herodes, o governador, o rei, de a raposa. Então ele está dizendo: a raposa tem covis, isto é, o rei tem seu palácio, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para aquele rapaz é o seguinte: filho, se você deseja me seguir,
eu quero que você compreenda o risco que isto implica e a sua declaração que está você a dizer. Será que você tem consciência do que você está dizendo? Será que você tem consciência da responsabilidade que vai assumir? Às vezes nós cantamos coisas bonitas e fazemos promessas do tipo tudo entregarei e outras coisas mais, mas nem sempre estamos avaliando a profundidade disto e assumindo os riscos e o compromisso que isso tem. Então Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus sempre foi muito honesto com seus discípulos. Ele disse: alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele diz: vinde a mim, eu te aliviarei, mas há também um jugo. Jesus sempre chama ao compromisso cristão. Infelizmente, o que vemos aí fora é um evangelho de promessas que não tem a ver com o evangelho puro de Cristo Jesus. Muita gente está seguindo ou buscando a fé cristã com motivações erradas, com desejos errados. Deus não quer, Cristo não quer que nós o sigamos de forma errada. Por exemplo, Deus não quer que nós o sigamos emocionalmente. É claro que a emoção é importante, mas ninguém pode ficar seguindo Jesus por emoção. A emoção é um momento importante, passa pela vontade, mas depois tem que atingir a consciência, e só no nível da consciência que a gente começa a adquirir maturidade. Também Jesus não quer que nós o sigamos interessadamente ou interesseiramente, com o objetivo de apenas ganhar benefícios, vantagens. Eu vou, como diz bem o irmão Mateus, eu vou contribuir para poder ganhar mais. E também Jesus não deseja que nós o sigamos apenas tradicionalmente. A minha família sempre foi batista, sempre foi cristã, sempre foi isso, eu vou seguindo também por tradição. Também não quer que nós o sigamos iludidamente, a partir de uma mensagem que alguém nos pregou, de que se nós dermos tudo, se nós fizermos aquilo, fizermos tal coisa, nós vamos obter muitas vantagens. Então, uma grande ilusão que se está vendendo por aí. Também não quer que nós o sigamos enganadamente, também não quer que nós o sigamos despreparadamente. E há muitos cristãos seguindo a Jesus totalmente despreparados. Ele quer o compromisso da nossa convicção de fé, também irresponsavelmente. Tem muita gente que se torna cristão, mas não tem compromisso com a fé, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com viver de caráter. Sou cristão, cristão nominal. Antes se falava em católico nominal, hoje já estamos vivendo uma enxurrada de evangélicos nominais. Gente que se diz cristão, mas são irresponsáveis até no uso deste nome. Ok, na verdade o que Jesus está dizendo: você precisa ter a consciência de que o que você está abraçando é alguma coisa muito séria. Jesus percebeu naquele rapaz dois sentimentos. Primeiro, um sentimento de emoção. Ele tomou uma decisão na base da emoção. Segundo, Jesus percebeu também que por trás dele havia um interesse. Jesus está sendo famoso, as multidões estão seguindo, ele vai se tornar rei político, eu vou segui-lo, quem sabe as coisas melhoram para mim também, e eu vou ter vantagens nisso. Então Jesus foi dizendo: as raposas têm covis, o rei tem seu palácio, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele, inclusive, ao falar isso, ele está fazendo uma referência no versículo 52, 53, diz que os discípulos entraram em Samaria para tentar um lugar, uma pousada, mas não impediram que Jesus e seus discípulos entrassem em Samaria. Então ele nem lugar para descansar, pousada, teve naquele contexto. Então Jesus quer que nós o sigamos de forma consciente. Olha, gente, eu sou cristão, nós somos cristãos, e a gente sabe que, mesmo sendo cristão, mesmo tendo Jesus, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo comprometido com a igreja, mesmo levando uma vida de piedade, e o próprio Paulo diz que os que querem viver piamente sofrerão perseguições. Mesmo assim nós vamos enfrentar tempestades, mesmo assim nós vamos enfrentar provações, ainda assim perseguições e muitas vezes martírio.
como tem acontecido em vários lugares da África e da Ásia, muitas vezes teremos orações não respondidas, muitas vezes teremos perdas. Então, ser cristão não é só a prosperidade e a bênção, há toda estas coisas envolvidas. Então, Jesus quer que nós tenhamos esta consciência de que nossa fé tem que ser uma fé vivida de forma consciente. Ok, mas também podem, claro, ninguém é de ferro e Deus sabe da nossa necessidade. Pode acontecer prosperidade, como também em determinado momento não. Pode haver cura, mas pode não haver. Não importa se estou curado ou não estou curado, se a cura vem através dos remédios, ou se a cura não vai vir e ela é uma porta para um livramento, para encontrar, não importa. Nós sabemos que é possível, sabemos que pode haver bonança, sabemos que pode haver livramento. Às vezes Ele não nos livra de um assalto, mas nos livra no assalto. Às vezes não nos livra de tempestade, mas nos livra na tempestade. Então a gente tem esta consciência madura de que as coisas nem sempre são de forma que tudo tenha que contribuir para o nosso bem, nosso sucesso total. É possível que obtenhamos respostas sim, favoráveis às nossas orações, vamos ter vitórias, vamos ter sucesso em várias circunstâncias, mas pode ser que não. Nossa fé não está firmada nas coisas que podemos conseguir de Deus. Nossa fé está firmada na consciência de que somos de Jesus, que nós o amamos, que Ele é Senhor da nossa vida, e que nossa vida está nas suas mãos, e que temos a garantia de vida eterna com Cristo Jesus. Nosso evangelho, que não tem a ver com o movimento neopentecostal de pregação da prosperidade, nosso evangelho é o do evangelho do ainda que a figueira não floresça. Há uma previsão de muitos sociólogos da religião de que em breve tempo vai surgir um movimento de desilusão, de frustração, de milhares de pessoas que estão acorrendo aos templos em busca de prosperidade, de cura, de melhoria de vida. E eles vão descobrir que não é este o evangelho verdadeiro, que o evangelho verdadeiro é aquele que nos ensina que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, no curral não hajam vacas, as manadas sejam arrebatadas, só desgraça, perdas, falência, roubo, todo tipo de situação frustrante. Mesmo assim, Abacuque 3,17 vai dizer: ainda assim, ainda que a figueira não, eu contudo me alegrarei em quem? No Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o movimento de fé que Deus espera dos seus filhos, de que ainda que a situação seja uma situação difícil, nós confiamos no Senhor, nele está a nossa segurança. Há também aqui, sempre haverá, sim, na nossa caminhada sempre haverá a carne. Antes a gente não tinha problema com a nossa carne, a gente fazia a vontade dela, mas quando nos tornamos cristãos, já temos a luta contra essa infeliz dessa carne, que impulsiona a gente para fazer as coisas que não devemos fazer. Há um compromisso de missão, de evangelização, de contribuição, de envolvimento na obra do Senhor. Há uma cruz, Jesus deixou isso claro: se alguém quiser vir para mim, pega a sua cruz, tome a sua cruz. Há espinhos que todo mundo tem, Paulo enfrentou, mas para isso temos a graça de Deus. Há Satanás também militando contra os filhos de Deus. Há um mundo que está num tipo de correnteza e que a gente está nadando contra essa correnteza, na contracultura deste tempo. Então, é preciso que a gente entenda: sempre haverá estas coisas, a carne, uma missão a cumprir, uma responsabilidade, uma cruz, espinhos, Satanás do mundo, nesta caminhada conosco. Mas também sempre haverá para nós, primeiro, a garantia da nossa salvação, e com ela o perdão dos nossos pecados, nosso nome escrito no livro da vida, a graça do Senhor sobre a nossa vida, o seu amor e a sua graça, sustentando nos momentos difíceis, sustentando nas aflições, ajudando-nos a enfrentar nossos espinhos, ainda que eles não saiam de nós, mas nós vamos com os nossos espinhos
descansando e mergulhando na graça do Senhor. Nós também temos a misericórdia de Deus que se renova toda manhã para conosco. Nós temos o suprimento de Deus. Não há compromisso de Deus em fazer ninguém rico. O compromisso de Deus é que Ele supriria o quê? As nossas necessidades. As nossas necessidades Ele supriria. Ele não deixaria faltar o alimento, a roupa, o necessário para a sua... Agora, não há um compromisso de riqueza para ninguém. Se isso vem em função muito... Claro, a bênção de Deus em função de sua fidelidade, mas isso não se barganha. Isso não é negociado através de toma lá da cá. Temos também o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a caminhar. Deus não manda anjinhos para nós, nós já temos o Espírito Santo. A gente diz os anjos acampam, então lá, inclusive o texto não é os anjos, é o anjo, que tem o sentido de o Espírito Santo. Ele acampa-se ao redor de nós, nos protegendo, nos orientando, nos capacitando, nos iluminando, mostrando a vontade de Deus, entristecendo o nosso coração quando a gente está fazendo alguma coisa errada e enchendo o nosso coração de paz quando a gente está no caminho certo. Nós temos a bênção da filiação divina. Não somos só criaturas, somos filhos de Deus, todos que são chamados filhos de Deus porque creram em Jesus Cristo, e temos a paz e a sua bendita presença conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e todos nós em algum momento passamos por isso, Deus não nos prometeu nos livrar do vale da sombra da morte. A promessa dele, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temam, porque eu estou contigo, é a presença bendita que conta. Meus irmãos, há sim salvação e alívio, mas também a cruz e jugo, ainda que suave. Vamos restar juntos este versículo, não é versículo, é uma afirmação. Há salvação e alívio, mas também cruz e jugo, ainda que suave. Nós pregamos, o mundo hoje, o movimento neopentecostal e outros pregam o evangelho do alívio, o evangelho pela metade. De fato, Jesus traz alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Claro que Jesus traz alívio, claro que Jesus traz descanso, mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Há um jugo, há um compromisso, há uma responsabilidade, há uma cruz de uma mudança de vida, de caráter, de um novo viver comprometido com a palavra de Deus. Então, o jugo de Jesus o evangelho não pode ser pregado pela metade. Você sabe o que é jugo, né? Jugo é aquela canga que você coloca na cabeça por cima da cabeça de dois bois ou cavalos, e eles então vão puxando ou uma carroça ou então um arado. Então Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que ele está dizendo aqui: olha, eu estou colocando o pescoço de um lado, eu quero que você coloque seu pescoço comigo, quero que você esteja comprometido comigo, quero que você esteja ao meu lado, junto. Eu achei uma figura muito interessante, quero compartilhar com vocês isso aí, ó. A figura de um boi gordinho e um burrinho, né? Eles estão caminhando aí carregando o jugo. Isso literalmente é o que a gente chama de jugo desigual, né? Mas é isso, eu acho que o boi aí, acho que pega todo o peso maior aí. Mal comparando e, né, com todo respeito, né, é como se Deus fosse assim, força maior, e nós os burrinhos aí que vamos levar nossa carga, mas Deus é bondoso e Cristo é bondoso e levanta um pouquinho para aliviar na nossa caminhada. Então é isso, é um jugo da responsabilidade. Os irmãos têm um jugo para construir um templo, tem um jugo da evangelização, tem um jugo do envolvimento, do compromisso cristão, de um testemunho cristão, onde quer. A gente faz isso, e a gente faz isso com muita alegria. Na medida que a gente ama Cristo Jesus, esse jugo vai diminuindo. Pode tirar esse jugo desigual aí. Então, a gente precisa então ter essa consciência de que esse jugo, ele é necessário, mas se a gente não tomar o jugo de Cristo, sabe o que vai acontecer? A gente vai tomar o jugo do mundo. E o jugo do mundo é muito pesado. São as drogas, são o álcool, são a volta à escravidão da carne, a volta à escravidão do mundo, a volta à escravidão do pecado, de Satanás. As pessoas dizem: ser crente não é fácil. Não, ser não crente é muito mais
difícil, porque com Cristo a gente tem pelo menos um companheiro de jugo. E aí Jesus disse àquele rapaz: eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você está pensando que vai ter vantagens, ou eu quero que você me siga com muita responsabilidade, com muita convicção, muita firmeza. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Pode significar duas coisas: uma, pobreza de Jesus, e de fato ele era pobre, materialmente ele se empobreceu, nasceu numa manjedoura, até enquanto estava com seus pais tinha uma certa subsistência, mas depois tudo que tinha era emprestado, era cedido, a roupa, todas as coisas lhe eram cedidos, o jumentinho, o cenáculo, até o sepulcro, tudo era emprestado, mostrando um total despojamento. Mas eu acho que essa não é a melhor interpretação. Essa frase, não tem onde reclinar a cabeça, talvez signifique muito mais isso aqui, a questão da tranquilidade. Eu não tenho tranquilidade, meu caminho é de perseguição, meu caminho é de luta, meu caminho é de provações. O cristão, ele vive na paz, mas não pode viver tranquilão. Há muita injustiça no mundo, há muito sofrimento, há muita gente indo para o inferno. Nós não podemos alimentar tranquilidade no nosso coração diante das realidades. Nós não podemos olhar o mundo sem estar com os nossos olhos marejados de lágrimas. Então, é preciso que a gente não viva nessa tranquilidade. Jesus disse: eu não tenho tranquilidade, estou sempre sob ameaça de morte. Nem em Samaria consegui dormir, não há sossego. Você mesmo assim quer estar comigo? É interessante essa palavra, eu não tenho onde reclinar. Ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui nesse Evangelho, Lucas 9:58, e lá em João 19:30. Vamos ler? Jesus... O único lugar que ele teve para reclinar a cabeça foi na cruz do Calvário, quando cumpriu a sua missão e disse: tudo está consumado. Reclinou a cabeça. Nós não estamos neste mundo, irmãos, nós não temos que ter tranquilidade. Só quando Deus nos levar que nós vamos poder dizer: nós fizemos tudo o que podemos fazer, nós cumprimos uma missão, e aí a gente vai poder reclinar a cabeça e dizer: Senhor, eu fiz o que pude fazer, e esse deve ser o desejo de cada um de nós. Ok. Agora o segundo diálogo. Vocês se lembram? Como que Jesus quer que nós o sigamos? Em primeiro lugar, madura e conscientemente. Nossa. Vamos de novo? Em primeiro lugar, madura. Isso. Você vai depois lembrar dessas 3 expressões. Em segundo lugar, ele quer que você o siga prioritária e incondicionalmente. Nos versos 59 e 60. Vamos lá, juntos. E disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. A este segundo homem, talvez com seus 30 anos, porque na cultura judaica aos 30 anos que era a maturidade, e podia então estar livre para sair. A este homem ele diz: segue-me. Mas aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E aí eu, no lugar de Jesus, que não conheço o coração, diz: pode ir sim, filho. Poxa, que tarefa extraordinária, pode cuidar disso. Mas o que nós percebemos, que o contexto nos mostra, o pai dele não estava morto. Se tivesse morto, ele não estaria ali, estaria tomando providências. Esta é uma expressão da cultura judaica, de sepultar meu pai, quer dizer, meu pai está velho, já tem uma certa idade, e eu preciso então cuidar dele. E aí quando ele vier a falecer e eu cumprir todos os rituais, então pode contar comigo. O pai dele talvez tivesse aí uns 70, ia viver mais uns 30, um judeu aquele robusto, e daqui a 30 anos mais ou menos, pode contar comigo que eu estou contigo no abro, né? Que ele está dizendo: olha, eu tenho outras prioridades agora, eu posso te seguir, mas dentro das minhas condições. E aí Jesus vai usar uma expressão forte,
que é aparentemente insensível, e vai dizer: deixa os mortos os sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Este rapaz era até um discípulo já, digamos assim, um cristão, mas era um cristão frio, tanto é que Jesus faz a diferença dele. Que história é essa de morto sepultando morto? Jesus está dizendo assim: olha, e a palavra, o primeiro morto é diferente do segundo morto. O primeiro morto é morto espiritualmente. Ele vai dizer: deixa os mortos espiritualmente sepultarem as coisas que estão morrendo ou estão mortas, ou mortas fisicamente. Então são dois sentidos aqui. O que Jesus está dizendo: olha, tu porém, e esse tu porém é enfático, você já conheceu a vida. Nós aqui já conhecemos a vida em Jesus. Nós temos uma nova vida. Nós não estamos morrendo eternamente, porque a Bíblia diz que todos que estão longe de Cristo, que não receberam a vida, a verdadeira vida em Cristo, estão morrendo espiritualmente. Nós já recebemos vida abundante, vida em Cristo, vida no Espírito. Então nós não estamos morrendo, temos vida. Então deixe as coisas mortas para que os que estão mortos espiritualmente, que não querem ou ainda não viveram espiritualmente, cuidarem. Nós não temos tempo, dinheiro, saúde, energia para cuidar de coisas que não estão vivas, não têm significação. Veja aqui, eu trouxe 4 exemplos. Big Brother Brasil, vai começar agora esse inferno, que mobiliza o Brasil todo. Milhões de pessoas ganham milhões com uma enorme bobageira, é a Big Bobagem Brasil, né? Em que valores são distorcidos, promiscuidade, intrigas, maledicência, todo tipo de coisa ruim acontece lá. E o Brasil se mobiliza. E agora, para nossa vergonha, colocaram 2 evangélicas lá dentro, pseudos evangélicas, né? Que vão ser usadas como bobonas, para depois logo sair, porque vão tentar dar um bom testemunho lá e não vão conseguir, sei lá, não quero saber, mas nós não temos tempo, nós não temos compromisso com essas coisas de morte, que não edificam, que não abençoam. Até gente não cristã tem escrito textos significativos contra esta coisa que está fazendo a cabeça e mudando os valores de um país todo. Outro exemplo, carnaval. Nós vamos chegando aí, o mundo gasta milhões, pessoas se sacrificam por causa destes 4 dias, com coisas que não abençoam. É um momento em que as pessoas se liberam totalmente. É o vale tudo. O carnaval é o vale tudo da carne, onde os instintos mais baixos são evocados. E aí esta é a sociedade, e que está gente morta cuidando de coisas mortas. Um outro exemplo, isso aqui é uma briga de torcida. Todo mundo aqui tem o seu timinho aí, né? O seu time, né? Alguns têm timão, outros têm timinho, né? Mas, gente, nós não temos tempo, saúde e energia para cuidar disso. Esse pessoal, porque estão mortos espiritualmente, não têm os valores, eles se envolvem nisso e se matam, se destroem por causa dos seus times. É o morto cuidando de morto. Nós não temos dinheiro, saúde, energia, tempo para cuidar disso. Isso não é conosco. Pode ser torcer, mas não torça demais. Vá assistir um joguinho, mas não vá demais. Controle isso, porque você é vivo, você tem nova vida, você tem novos valores, e as coisas têm que ser restabelecidas em termos de prioridade da sua vida. E um quarto exemplo, ali uma família. Há um cálculo em que o brasileiro assiste em torno de 6 horas de televisão por dia, alguns 10, outros um pouco menos. Nós talvez assistamos televisão demais, e isso, tem até um menino aqui frustradinho, tadinho, né? Isso se a gente começa a avaliar quanto tempo você está perdendo com isso, com tantas outras coisas, verifica o que você pode fazer em termos de qualidade do seu tempo, em termos de leitura, de cuidado da família, em termos de oração, em termos de envolvimento em atividades que sejam abençoadoras.
nós somos vivos, nós não temos tempo para cuidar de coisas mortas, ok? Terceira lição que a gente aprende desse texto bíblico, do verso 61 e 62, a partir do diálogo com o terceiro homem, Jesus quer que nós cristãos o sigamos de forma convicta e integralmente. Convicto e integralmente. Deus quer que nós tenhamos convicção daquilo que a gente abraçou, daquilo que a gente crê, e que a gente siga Jesus integralmente. Vamos ler o texto juntos? 61. Disse também... É isso aí. O outro disse: Senhor, eu te seguirei. Mas deixa primeiro despedir-me lá do pessoal lá de casa. Eu, no lugar de Jesus, que sou um tolo, um burrinho, né? Disse: vai lá mesmo, meu filho. Eu não conheço o coração das pessoas, mas Deus conhece. E olhou para o coração daquele rapaz e disse: ele quer, mas não quer muito. Ele quer chegar em casa e ouvir a sua família, seu mundinho, suas coisas. E ele vai dizer: mamãe, papai, olha, eu estou indo com Jesus. Olha, caminhos de perseguições, de lutas. Olha, eu estou indo, hein? Me segura, mamãe. Na verdade, Jesus percebeu que o coração daquele rapaz queria ir, mas uma parte dele não queria ir. Que ele tinha o coração dividido. E com o coração dividido não dá para ser cristão. Ou você é cristão integralmente, com muita convicção, ou você não é cristão. Não dá. E por isso que Jesus disse que quem lança a mão do arado e olhar para trás é quando você pega, decide seguir a Jesus, mas começa: poxa, o preço está muito alto, as lutas são muito grandes, parece que quando eu não era cristão eu tinha menos problemas. Então você começa a olhar para trás, e aí você começa a se tornar inútil. Inútil porque o texto diz: não é apto para o reino de Deus. Só é apto para o reino de Deus quem pega a mão no arado, assume a sua fé com convicção e se torna um cristão integral. Onde quer que esteja, em qualquer circunstância, sou cristão, tenho a imagem de Cristo, as marcas de Cristo, o bom perfume de Cristo, procuro viver assim. Então, eu fui pastor meu primeiro ministério, há 30 anos atrás, foi numa comunidade rural lá em Piranema. E lá os irmãos tinham vários sítios onde eles plantavam quiabas, machixe, giló, etc. E eu, pastor jovem, solteiro, meus 20 anos, e fui aprender muitas coisas de agricultura. E eu os vi muitas vezes arando a terra. Eu peguei uma figura mais ou menos essa aqui. Claro, esse aqui está com os tempos bíblicos, né? Eu vi esses irmãos arando a terra, e o arado ia rasgando a terra, afofando a terra, depois vinham os adubos. O arado tinha que sair certinho, lado a lado, as sementes eram colocadas de forma equidistantes umas das outras, conforme a natureza daquele legume. E aí, depois de um certo tempo, aquilo crescia, tudo enfileiradinho, tudo bonitinho. Jesus disse assim: olha, quem pega a mão do arado e olha para trás, não é apto, porque o arado vai sair torto. E eles me explicaram: pastor, é assim mesmo, quando o senhor tem que pegar o arado e fixar um ponto lá na frente. Às vezes eles iam lá para fixar esse ponto, e tocando sem tirar o olhar do ponto lá na frente, vai tocando, depois o senhor volta e vê que está tudo certinho, e aí marca um outro ponto lá e vai tocando o arado, sem olhar para o lado, olhar para o outro, é olhar para frente. Gente, é assim que a gente segue a vida cristã, é olhando para frente, é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é olhar para nada, não se deixe seduzir por nada. Você tem que pegar o seu arado e olhar para Jesus, a mão no arado. Os nossos jovens
da Jumoc, eles estão lançando o programa agora Pés no Arado. Eu não sei, eles vão se machucar se botar o pé no arado, né? Porque é de ferro. Eu acho que ou eles não conhecem o que é arado, ou então não conhecem bem o texto bíblico. Mas tudo bem, Pés no Arado, a intenção é mandar brasa da evangelização. Ótimo. Então, você tem que... Há um amigo gaiato disse que... então... Ele contou uma história de um homem que foi arar uma terra enorme. E ele começou então... De longe ele viu um ponto. Disse, então eu vou seguir aquele ponto. E aí começou arando a terra sem tirar o olho daquele ponto. Mas ele percebeu que alguma coisa estava errada. Ele parou no meio, olhou para trás, tudo torto. Estava assim, o arado dele. Mas não é possível, eu estou olhando para o ponto. Como ele era meio míope que nem eu, ajeitou bem e depois viu que era uma vaca que estava para lá e para cá. Também, gente, nós temos que olhar para o ponto certo. Se a gente ficar olhando para igrejas, se a gente ficar olhando para o pastor Samir, para mim, para o pastor Israel, ainda que tenhamos alguma coisa para mostrar, mas nós não somos o ponto de referência. O apóstolo Paulo foi muito corajoso, sou de meus imitadores, mas eu ainda não tenho total coragem assim. Mas e quando a gente fica olhando para as igrejas, vocês vão encontrar defeitos. A gente às vezes visita aí as pessoas aqui do bairro e diz, a igreja não quer saber de igreja, a igreja só quer saber de dinheiro, de não sei o que, de roubar, de fazer isso. Então a visão que eles têm é de uma determinada pessoa, em vez de eles olharem para Jesus, e aí o arado da vida deles fica tudo torto, né? Então nós temos que olhar para Jesus e não olhar para outras coisas, ok? Teve alguém na história que também olhou para trás. Vocês se lembram? Que figura evoca isso aqui? Passagem bíblica. A mulher de Ló, né? Deus disse, eu vou destruir Sodoma, é uma cidade iníqua, não há um justo nessa cidade. Se tivesse pelo menos um justo eu poupava. Mas nem Ló era grande coisa, né? Mas era mais ou menos, né? Mas ele saiu com a família dele, ninguém olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Por que olhou para trás? Só curiosidade feminina? Não, talvez um desejo inconsciente de que da saudade da vida dela, da casa dela, da cidade dela, já se acostumou com aquela iniquidade. Então não dá, a gente não pode olhar para trás, para um passado negro, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. O povo de Israel, Deus disse, vai, segue para Canaã, vão em frente. E lá no meio do caminho eles começaram, que saudade dos melões do Egito, das carnes do Egito, das cebolas do Egito. E não se lembraram da escravidão do Egito, da humilhação do Egito, do sofrimento do faraó, etc. E quando então eles começam a olhar para trás, a caminhada fica difícil, tudo se complica. Uma caminhada que eles poderiam levar um mês e meio, mais ou menos, do Egito até Canaã, eles levaram 40 anos. A gente, quando olha para trás, quando a gente não tem convicção, quando a gente titubia, nossa caminhada é difícil, os obstáculos parecem que aumentam. A gente tem que olhar para frente, ok? E aí, minha gente, nossa vida é de olhar para frente, olhar para Jesus, não olhar para trás. Deus tem grandes coisas, aquilo que o olho não viu e a mente não imaginou, é o que Deus está preparando para a gente. Então vamos caminhar. As lutas são grandes, sim, mas Jesus está com você. A figueira pode não florescer, mas a bênção da alegria, da salvação, você deve gozar. Não olhar para trás. Então nós aprendemos nesta noite, com esses 3 diálogos, como Cristo deseja que nós cristãos o sigamos. Em primeiro lugar, devemos segui-lo madura e conscientemente. Em segundo lugar, isso mesmo, condicionalmente. E terceiro, convicto e integralmente. Tem alguém dando cola aí? Não, né? Eu não sei como é que está a sua vida, não sei, talvez você não... Acho que todos nós, de alguma maneira, a gente não tem sido esse cristão tão bom quanto que Deus gostaria que nós fôssemos. Talvez a gente seja aquele burrinho, né, que está lá dando um bocado de trabalho para Jesus
Mas a gente quer que este ano novo a gente assuma um compromisso novo com Jesus, de ser um cristão melhor, um cristão que o siga incondicionalmente, um cristão que o siga integralmente e um cristão que o siga conscientemente. E nós desejamos isso. Nós vamos cantar um hino que expressa um pouco do desejo do nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos cantar este belo hino. Podemos terminar este culto sem dar uma oportunidade a você. Quem sabe você está aqui nos visitando e alguma coisa o moveu a estar aqui e você ouviu essa palavra. É uma palavra difícil. Aqui a gente não está prometendo que você tudo vai melhorar para a sua vida. Pode ser até que piore, porque você vai arranjar logo vários inimigos. Quando você aceita Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, você arranja a carne, Satanás, o ego, o mundo, tudo contra você. Mas a bênção da salvação, da presença de Jesus, do poder do Espírito Santo, serão coisas maravilhosas que você vai experimentar. Eu quero convidar você a ser um cristão assim. Não desejo, Deus não deseja que você o siga emocionalmente, que você o siga iludidamente, mas Deus quer ser muito transparente com você. Seja um cristão, seja um filho de Deus abençoado. Vão enfrentar lutas, sim, você vai enfrentar luta, mas eu estou com você. Estou com você. Deus deseja nesta noite que você entregue o seu coração a Ele. Pastor, eu entendi esta palavra. Eu quero ser um cristão, eu quero ser de Jesus. Eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador nesta noite. Se este é o seu desejo, você está nos visitando, está, quem sabe, com alguém da igreja ao seu lado aí. Você entendeu essa palavra, quer entregar o seu coração a Jesus? Não vou insistir, mas eu quero dar uma oportunidade para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se alguém está lá na galeria, se desejar isso, faça. Nós vamos cantar a última estrofe. Eu vou estar aqui. Se você vier, eu vou orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, entregar a sua vida diante do Senhor para fortalecê-lo. Então vamos cantar essa última estrofe. Enquanto isso, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus Cristo, e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seja um cristão de verdade.
diz amém. Graças a Deus, uma semana de paz, de alegria e de vitórias para os irmãos. Pastor, ore e Petre a bênção. Gostaria que os irmãos viessem lembrar mais uma vez suas orações pela família do irmão Roberto Carrasco, pela sua família nesse momento, também por todos os enfermos da nossa igreja. Vamos estar lembrando e orando. Lembre da vida da irmã Ana, dos seus filhos, dos seus netos. Pai Santo, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor, porque fomos tocados pelo seu Santo Espírito nessa noite. Obrigado pela sua palavra que traz vida às nossas vidas. Que agora então o seu amor, grandioso amor, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.